Olá pessoal, vamos começar essa videoaula aqui da disciplina Álgebra 2, né? O professor responsável, professor José Edilson Ferreira Filho, eu, professor Gilvan, como tutor da Universidade Aberta pela UFPA Paulo Bragança. Essas aulas são referentes à semana 7 do cronograma, que é referente ao dia 19 de outubro. A gente vai falar sobre conjuntos ortogonais. Considere um conjunto S formado pelos vetores U1, U2, U3 até o R, de vetores não nulos e de um espaço com produto interno, né? Dizemos que S é ortogonal se dois qualquer dos vetores de S são ortogonais, isto é, o conjunto é ortogonal se o produto interno de UI com o J for igual a zero, desde que o I for diferente do J, né? Conjuntos ortonormais. Considere de novo o conjunto S de vetores não nulos e tal, com o produto interno. Dizemos que S é ortonormal se S é ortogonal e cada vetor de S é unitário, isto é, se o produto interno de UI com o J for igual a zero, desde que o I for diferente de J, e a norma do vetor, que vai ficar, a norma do vetor vai ser 1, né? De cada vetorzinho vai ser 1. É isso que está escrito aqui nesse símbolo do delta de Kronecker, ok? Vamos considerar aqui os exemplos. Então, seja o vetor do R2, formado por x1, y1, componente x1, x1 e x2, e v, y1 e y2, vetores do R2. E considere também o produto interno de U com V, é o produto das coordenadas e somá-las, né? Então vai ficar x1, y1 mais x2, y2. Então aqui tem um exemplo. Seja a base canônica do R2, que é formada pelo vetor 1, 1, 0 e 0, 1, né? Então temos o que? Se eu fizer o produto interno de 1 com o 2, vai dar 1 vezes 0, 0 vezes 1, que vai dar 0. Ou seja, eles estão ortogonais, né? E se eu fizer 1 com 1, produto interno, vai dar 1 vezes 1 mais 0 vezes 1, que vai dar 1. Ou seja, ele é unitário, né? Pelo que está escrito aqui, ó. Ele é unitário, ou seja, a norma é 1, tá? Isso aqui vai ser a norma no final. E o 2, com o 2 vai dar 0 vezes 0 e mais 1 vezes 1, que vai dar 1, tá? Então esse conjunto ele é o ortonormal, ok? Ele segue os dois pedidos aqui, ó. Tá ok? Continuando. Fazer um exemplo agora do R3. Considere de novo agora os vetores U e V, mas agora estão dentro do R3. Tem três componentes, com um produto interno valendo a mesma coisa, né? É o somatório das multiplicações dos primeiro componente com a primeira componente, mais a segunda componente com a segunda, mais a terceira vezes a terceira. De novo, considere a base canônica agora do R3, né? Formado por esses vetores. Se a gente fizer as contas, eu já fiz aqui, já deixei indicado, só para questão de didática, né? O produto interno de 1 com o 2 vai dar 0, 1 com o 3 vai dar 0 e o 2 com o 3 vai dar 0, né? Observa que o I é diferente do J, né? Bom, e se eu fizer quando for o I for igual a J, que ou seja, 1 com 1, o produto interno vai dar 1, o 2 com 2, o produto interno vai dar 1, e o 3 com 3, o produto interno vai dar 1. Ou seja, esse conjunto ele é ortonormal, ok? Ele é ao mesmo tempo ortogonal e as normas têm que dar 1, ok? Transformação de base não ortogonal. Agora a gente vai falar sobre o processo de Gram-Schmidt. Transformação de base não ortogonal para base não ortogonal para base ortogonal. Aqui está errado, tá? Então, através do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, seja B formado pelos vetores V1 e V2, uma base do R2 não ortogonal, tá? Então, pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, obteremos uma base formada pelo 1 ou 2 do R2 ortogonal, ok? O passo é o seguinte. Na verdade, o passo 1, o vetor 1 é o próprio V1. Se o V1 não tiver
normalizado, ou seja, você tem que calcular a norma e dividir pela norma, tá ok? Para ele poder criar um vetor unitário. No passo 2, o 2 vai ser quem? O V2 menos o produto interno de V2 com 1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes o próprio 1. Isso aqui em cima vai dar um número, essa fração aqui vai dar um número, né? Ok? Vai dar um escalar K, né? E você vai fazer as operações de vetores aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender melhor. Obtém uma base ortonormal, ou seja, ela tem que ser ortogonal, né? E as normas tem que dar 1, né? Ok? A partir da base. Tu tens uma base aqui do R2, né? Observa claramente que ela não é ortogonal. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 3 dá 6. Menos 1 mais 6 dá 5. Então não dá 0, né? O produto interno. O que é que a gente vai fazer? Veja os vetores V1 e V2. Passo 1 do Gram-Schmidt. Aplicando o Gram-Schmidt, normalizando. Observa que a norma aqui do vetor V1 ela não é 1, né? Então como é que eu vou fazer isso? Vou normalizar, a gente chama de normalizar. Então vou pegar aqui quem? O 1 vai ser quem? O próprio V1 dividido pela sua norma, tá? Vai dar, a norma dele vai ser quem? Raiz quadrada das componentes ao quadrado, no caso 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui embaixo vai dar a raiz quadrada de 1 mais 4, 1 mais 4 dá 5, raiz quadrada de 5. E você pega e divide por cada componente. Então, o 1 vai ser quem? 1 dividido pela raiz de 5 e 2 dividido pela raiz de 5 na segunda componente, ok? Guarda isso aqui, vou guardar isso aqui. Ortogonalizamos o V2 através do processo de Gram-Schmidt, né? Aqui é uma outra notação, né? Essa aqui é uma outra notação. O 2 vai ser o V2 menos a projeção de V2 em cima de U1. A projeção de V2 sobre o 1 é dada por quem? Pelo aquele produto interno dividido pela norma ao quadrado, tá? Então essa projeção aqui é nada mais nada menos que essa continha aqui, tá bom? Sim, fazendo a conta. Então eu vou fazer o produto interno de V2 com 1, né? E dividir pela norma de 1. Só que a norma de 1 já tinha normalizado ele, já tinha feito ele transformado em norma de 1, né? Então não preciso fazer conta aqui embaixo. Fazendo as continhas. Então vai ficar menos 1 vezes 1 raiz sobre raiz de 5, que vai dar menos 1 raiz de 5, tá aqui, ó. Né? E o 3 vezes 2, fazendo a conta, vai ficar quem? Como tem raiz de 5 embaixo, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, e 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 1 dá 5, então fica 5 raiz quadrada de 5, né? Embaixo. E aqui você colocou o 1, né? Quando fizer a multiplicação, vai cortar raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 vai dar 5. 5 vai embora com 5, sobra 1. A mesma coisa aqui com o 2, né? Então, 5 raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 5, corta 5 com 5 e sobrou 2. Então, aqui vamos substituir lá na fórmula, né? Ou seja, o 2 é V2 menos a projeção de V2 em relação a o 1, né? Fazendo as contas, subtração de vetores, subtrai componente com componente. Menos 1 menos menos 1, que vai dar menos 2. E 3 menos 2, que vai dar 1, ok? Agora, observa que aqui, se eu calcular a norma aqui não dá 1, né? Então temos que normalizar. Normalizar é dividir pela norma. Então, quem é deixa eu ver aqui, tá. Aqui tinha que trocar a notação, né? Tem que fazer aqui o chapéu, tá? Então quem vai ser o novo aqui, aqui no começo deveria ser o chapéu, tá? Para não confundir a pessoa. Isso aqui é o mesmo 2, tá bom? Abuso de notação isso aqui. Então fica quem? Substitui o 2 e divide pela norma. Fazendo a conta, a norma vai dar raiz de 5 também, né? E vai ficar menos 2 dividido por raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Assim obtemos a base ortonormal para o R2, tá? A partir da base B dada. Observa que aqui, ó, se eu fizer o produto interno dos dois, né, vai dar 0, e se eu calcular a norma de cada um, vai dar 1. Por isso que é um vetor, desculpa, que é uma base ortonormal, tá bom? O processo de Gram-Schmidt
para R3 é um pouco mais complexo, tá? Então, transformação da base não ortogonal para uma base ortogonal, aqui tira esse não, tá, por favor, através do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, seja B1 formado pelos vetores V1, V2, V3 da base R3 não ortogonal. Então, pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, obteremos uma base B1, U2, U3 do R3 ortogonal. Ok? Passo 1. O 1 é igual a V1. O passo 2. U2 é igual a V2 menos a projeção de U2 de V2 em cima de V1 sobre a norma de 1 ao quadrado vezes o próprio U1. O passo 3 precisa de mais gente aqui, né? Então é o V3 menos a projeção ortogonal de V3 em relação ao U1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes o próprio U1, né? E menos a projeção ortogonal de V3 em relação a U2 dividido pela norma de U2 ao quadrado e vezes o próprio U2. Esse aqui a gente não vai fazer um exemplo, tá? Aqui na aula, mas tem no livro lá que vocês podem ver lá os exemplos 14 e 13, tá? Do livro. Projeção ortogonal do vetor V em relação ao vetor U é denotado por esse símbolo aqui, tá? Então é o seguinte, tu tens um vetor aqui U, aí tu vai projetar, ele está em azul, né? Aí tu vai projetar esse vetor vermelho esse vermelho aqui em relação a U. Aí vai surgir esse vetor preto aqui, que ele é um múltiplo, é um T vezes U, né? Porque ele está na mesma direção, né? Eu coloquei em módulo porque ele está com a mesma direção e mesmo sentido, né? Tá bom? Mas ele poderia estar com sentido ao contrário, se eu tivesse puxado para cá para outro lado, tá bom? Mas a gente vai já descobrir por que vai acontecer essa conta. O vetor projeção ortogonal de V em relação ao vetor U, ou seja, P de esse símbolo, né? Também pode ser denotado por quê? Se eu olhar aqui no triângulo, né? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Então aqui eu tenho a norma de V, esse vermelho. Aqui em preto eu tenho a norma de T vezes U, né? Então se eu olhar aqui o triângulo, eu tenho aqui o θ. Se eu olhar aqui, o θ é quem? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Foi isso que aconteceu aqui. Aí já fiz a conta, né? Organizei. Então a projeção vai ser cosseno vezes V. Para efeito de simplificação de notação, vou usar só o P para verificar com essa notação muito complexa, tá? Logo temos que, calculando a norma disso aqui, a norma vai ficar quem? A norma, deixa eu voltar aqui. Tá. A norma de P vai ser T. A norma da projeção vai ser o módulo de T vezes a norma de U, né? E também a norma de P vai ser o módulo de cosseno dividido pela norma de V. Por comparação, então vamos comparar essas duas aqui. Temos o que? Que o módulo de T é igual à norma de U, que é igual ao módulo do cosseno vezes a norma de V. Isolando aqui o cosseno, vamos obter o que? Que o cosseno vai ser quem? A gente sabe que o cosseno, na verdade, lá das aulas anteriores, é o produto interno de U com V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Vamos substituir agora aqui nessa equação, ó. Assim obtemos, substituindo nessa equação, ó, fica o quê? Que a norma de T, ou desculpa, o módulo de T vezes a norma de U é igual ao a norma, aqui eu peguei o módulo pela questão do cosseno, que eu peguei o módulo do cosseno, né? Tá? Vai cortar aqui o V com V, né? E vai sobrar quando passar isso aqui dividindo, vai ficar ao quadrado, ó. Aí surge o T, né? O T é um número, isso aqui vai dar um número, né? Bom, eu coloquei em módulo que eu já acabei de falar, pela questão didática, tá? O vetor projeção, então, vai ser dado por essa fórmula, ó, tá? Esse aqui é o T, ó. Esse aqui é o T, né? Vezes U, que estava escrito bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Então essa é a fórmula. A gente já fez as contas antes da hora, né? Na verdade aqui na hora do processo de Gram-Schmidt. Mas vamos fazer o seguinte. Determine a projeção ortogonal de U, né? Esse vetor U, sobre o espaço
o espaço gerado pelo R3, gerado por esses vetores. Então veja que os vetores V1 e V2 são ortogonais, né? 1 vezes 2, 2, 0 vezes 1, 0, 1 vezes menos 2, menos 2. Então eles são ortogonais. Passo 1, aplicar o Gram-Schmidt. Eles já são ortogonais, que bom. Então já são ortogonais, beleza. Normalizando, observa que a norma não dá 1, né? Então a norma dá a raiz quadrada de 2, então eu vou ter que normalizar. Normalizei, peguei as componentes e dividi por cada um da norma, né? Ficou esse vetor 1 aqui, um pouco estranho, mas deixa assim mesmo, tá? Ortogonalizando V2 em relação ao 1 para obter o 2. Então aqui, ó, o 2 pela fórmula do processo de Gram-Schmidt, né? É o V2 menos a projeção de V2 em relação ao 1, tá bom? Calculando aqui a projeção, substituindo os valores, a gente vai encontrar a projeção sendo um vetor, né? Lembra que projeção é um vetor, tá bom? A mesma coisa já fazia agora cadê a conta? Tá, fazendo a conta aqui. Esse símbolo bem aqui, ó, isso aqui em cima tudo isso aqui em cima vai dar zero, né? Se você olhar, vai dar zero. Zero vezes qualquer vetor vai dar o vetor nulo do espaço, no caso o R3, tá bom? Então aqui a conta diminui, ainda bem. E fazendo a conta, né, quer dizer que o 2 é V2 menos o nulo, vai dar o próprio V2, né? Não tem que fazer muita conta aqui. Só que o V2, o 2, que deu 2 menos 1 e menos 2, ele não é normalizado. Então vamos pegar e dividir pela norma. Fazendo a conta, né? Os componentes ao quadrado aqui embaixo vai dar a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então divide tudo por 3. Então 2 terços, 1 terço e menos 2 terços. Aí obtemos aqui, né, uma base. Então deixa eu voltar aqui. Obtemos uma base. Essa base aqui, ela gerava o espaço e era uma base do subespaço. Só que ela não é ortogonal. Desculpa, ela é ortogonal, mas ela não é ortonormal. Aí temos que fazer o processo de Gram-Schmidt, que está aqui ela. Bom, então pegamos aqui primeiro o 1, né, que é esse conjunto aqui, e depois o 2, que é esse conjunto aqui. Beleza. Agora temos que uma base ortonormal para o subespaço. Agora, passo 2, projeção ortogonal. Agora vamos fazer as projeções ortogonais. Pela fórmula do livro, né, para encontrar a projeção ortogonal do vetor, o pedido sobre o subespaço, usamos a fórmula da projeção ortogonal do subespaço que está no livro, né? Então essa aqui, ó, observe que o W grande é o subespaço, tá? Então a projeção de U em relação à base do subespaço aqui, ó, é isso que significa esse símbolo. Você vai fazer o produto interno de U com 1 vezes 1, né? Porque eu tirei aqui embaixo a norma, porque a norma vai dar 1, né? Tá? Então isso aqui é do livro, então ele cria esse efeito de tirar aqui aqui de baixo a norma ao quadrado, tá? Do 1. A mesma coisa aqui para o segundo passo, para a segunda parcela, tá? Agora fazendo as contas, você substitui o vetor U, né? Aqui você vai fazer componente com componente, que eu usei esse símbolo aqui para ficar mais como é que se diz, um pouco mais didático, né? Para não usar toda hora o símbolo de produto interno, tá? O que você vai fazer? Multiplica a primeira componente com a primeira, né? Mais a segunda com a segunda, mais a terceira com a terceira. Fazendo a conta vai dar menos 1 raiz quadrada de 2. A mesma coisa para o U com o 2, né? Multiplica a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, então vai sobrar menos 3 terços, que é a mesma coisa que menos 1. Agora substituindo a fórmula aqui, ó, né? E fazendo as contas. Vamos substituir essa fórmula e fazer as contas, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Substituindo os valores e fazendo as contas, a gente vai obter que vai dar essas contas aqui. Deixa eu ver no final. Pronto, chegou. Vai dar essa continha aqui, tá bom? Então a projeção de U em relação a W gerado por aqueles dois vetores lá no começo, vai ser
componente menos 7/6, menos 1/3 e a terceira 1/6, ok? Complemento ortogonal, então seja V um espaço euclidiano e um subespaço vetorial de V, vamos representar por U perpendicular, esse símbolo aqui, o subconjunto dos vetores que estão ortogonais a todo vetor de U, isto é, o complemento ortogonal significa que qualquer produto interno de U com V vai dar zero, né? Lembra lá de ortogonalidade, tá? O conjunto é chamado de complemento, esse conjunto ortogonal é chamado de complemento, né? Complemento ortogonal, e também é um subespaço de V, tá? E transformações lineares. Transformações lineares tem dois espaços vetoriais, o U e o V. Uma aplicação que vai do U e chega no V, transformação linear, se acontecer esses dois passos. O primeiro passo é a transformação da soma, é a soma das transformações, é isso que está escrito aqui nesse primeiro passo. E a transformação do múltiplo escalar de U é o escalar vezes a transformação de U, tá? Aqui é uma informação quando o T transforma num espaço nele mesmo, chamado de operador linear, tá? Aqui tem três exemplos para terminar a aula. O exemplo 1, seja T do R2 para o R3, lembra que o R2 é um subespaço com a soma e a multiplicação por escalar, né, de vetores, e o R3 também. Dado por, então você vai fazer o seguinte, aqui eu já estou jogando a fórmula, né? T de xy, ou seja, você pega um par do R2 e transforma nesse par do R3, onde a primeira componente você vai deixar é o x, a segunda você vai deixar é o y, e a terceira você faz a diferença de x menos y, tá ok? Transforma vetores do R2 no R3, beleza? Seja T, desculpa, do R3 no R2, agora fazer um processo contrário, dado por T de x, y, z vai ser quem? Você vai deixar z na primeira componente e você vai somar x mais y na segunda componente. Esse transforma vetores do R3 no R2. E seja a última aqui, que é a transformação do R2 no conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Dada por quem? O T de xy vai se transformar numa matriz, observe que xy está no R2, vai se transformar numa matriz 2 por 2, onde a primeira componente é x, o A1 é x, o A12 é x menos y, o A21 é x mais y e o A22 é y. Transforma vetores do R2 nas matrizes 2 por 2, tá ok? Então espero que tenham gostado da aula.